Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo e Ferreira pode deixar o tricolor. O atacante de 27 anos de idade, que alternou bons e maus momentos na temporada, além de muitas lesões, virou alvo do Besiktas e do Trabzonspor. Nenhum dos dois fez proposta oficial. Até aqui apenas sondagens. São Paulo pode negociá-lo desde que as cifras sejam altas, mas a grana precisa ser boa, até porque o São Paulo tem apenas 35% dos direitos econômicos, a maior fatia segue vinculada ao Grêmio. Ferreira também tem um percentual de uma venda futura. Jogador que em 2025 disputou 48 jogos com 8 gols e 4 assistências, ele acabou perdendo aquela aposta com o apresentador da TV Bandeirantes, o Neto, que havia prometido fazer um programa com uma sunga de oncinha caso o Ferreira marcasse 10 gols. Só para completar o noticiário de São Paulo, registrar que 3 membros do Conselho de Administração do São Paulo, um grupo criado para dar apoio nas principais decisões do Júlio Casares, decidiu por abandoná-lo. Esses 3 não fazem mais parte do Conselho de Administração, são eles Luiz Lara, Marcelo Darileso e Ricardo Lacerda. A motivação da saída, tudo tem a ver com o escândalo mais novo relacionado ao São Paulo. Douglas Schwartzman e Mara Casares, 2 diretores importantes do presidente Júlio Casares, foram pegos no esquema de venda de camarotes e ingressos para shows de forma clandestina. Só para completar, 41 conselheiros de oposição já protocolaram um pedido de afastamento do Júlio. Se esse número chegar a 52 assinaturas dentro de conselheiros, o caso será votado pelo Conselho Deliberativo. Ô, Hernan, e aí, tem desdobramento do caso lá do camarote no show da Shakira? Tem muito desdobramento, né? Ontem o dia foi um dia longo lá no São Paulo. O São Paulo está fazendo uma investigação. Mara Casares e Douglas Schwartzman estão afastados dos seus cargos dentro da direção do São Paulo. Eles são conselheiros e são conselheiros que têm assim, certa importância dentro das decisões do clube, né? E eles estão afastados temporariamente, não há um período, não há um processo de expulsão. O São Paulo ainda está averiguando, mas preliminarmente, nos bastidores, o que se entende é que assim, o Márcio Carlomagno, que é o CEO, que é citado inclusive como alguém que tinha ciência de tudo que estava acontecendo e queria que aquilo fosse resolvido rapidamente, e que queria que não tivesse o processo, porque assim, o que acontece foi o seguinte: aquilo foi vendido de maneira ilegal, repassado. O camarote com 60 ingressos foi repassado para uma pessoa de maneira ilegal, que repassou para outra pessoa, que repassou para outra empresa, e entre essas empresas houve ali um desacordo e uma processou a outra. Então assim, o São Paulo ficou naquele meio do caminho sabendo que era ilegal aquilo. E aí quando estourou um processo judicial, o São Paulo se viu numa briga judicial, sendo que ele tinha feito um repasse legal. E aí quando isso se torna público com os diálogos dos diretores, aí a alta cúpula acima desses diretores ficou todo mundo vendido. Então o presidente Casares até então não se manifestou, a torcida pressiona, os conselheiros pressionam, os conselheiros estão fazendo uma pressão muito grande para o afastamento do Júlio Casares, da presidência. São conselheiros da oposição que começam a fazer esse movimento. Eles têm essa força, Hernan? Politicamente ainda não. Ainda não. Politicamente ainda não. Nesse meio tempo, o Márcio Carlomagno tenta costurar politicamente nos bastidores para tentar acalmar a situação. O Márcio Carlomagno deu uma entrevista para o GE, que foi quem deu a notícia ontem, e ele, nessa entrevista, ele diz que sabia que tinha toda essa situação, tinha conhecimento, tanto que pede para eles resolverem, mas não sabia que existia ali porque um repasse ali, sabe? Que a Mara Casares... O Douglas Schwartzman fala ali
não pra Mara, pra outra, agora esqueci o nome. Adriana. É a Adriana, né? É, Adriana. Fala, o Márcio tá me cobrando Pode ser, tá me cobrando saber se você retirou a ação. e que o Márcio pode ser mandado embora Isso. como CEO. E ele também fala no áudio o seguinte, isso já chegou na presidência. Sim. Aí ele não cita, ele não fala do presidente, mas ele fala assim, ó, isso já chegou na presidência e o cara tá querendo mais informações e tal. O que o São Paulo tenta fazer internamente é resolver a questão, costurar tudo isso politicamente e tentar fazer com que o clube tenha menos dano na imagem e internamente segurar um pouco a bomba para que não sobre, entre aspas, para o presidente e para a gestão. Então, assim, é uma imagem que está muito arranhada. Então, a imagem já está arranhada, né? Muito arranhada, e o presidente precisa falar. Essa é a questão. O presidente precisa se pronunciar em relação a isso. E ainda não se pronunciou. Ainda não se pronunciou. Eu tenho algumas dúvidas, tá? Claro. A primeira, o Douglas Schwartzman, a gente lembrou aqui ontem, não foi, Bruno Andrade? Já é uma velha figura conhecida lá, né? A gente lembra de um caso aí de mais de 10 anos e que o São Paulo lembra bem, que é o caso do Jack, não é? Lembra, Viola? Não. Exato. E aí ele continua no clube. E ele não só continua, como ele é uma pessoa importante na base, em Cotia. Quer dizer, é uma raposa cuidando do rebanho. Ele é praticamente, o Douglas Schwartzman, ele é praticamente o dono da base. Ele é quem dá as cartas na base. Mas aí você pensa o seguinte, ouvindo, porque ontem a gente fez aqui o programa, eu li a matéria que é excelente, está lá no Globo Esporte, mas eu não tinha ouvido os áudios. Quando você ouve os áudios, e você pensa que estarrecedor. E que aquela pessoa cuida da base, que é onde está o maior patrimônio do clube é o torcedor, claro, mas ali onde está o maior valor financeiro do clube está na base. E quando você ouve que aquela pessoa quem é responsável pela base, isso é muito preocupante. Muito. E aí uma dúvida que eu tenho qual é o papel dele na articulação do caso da Galápagos? Total. Total? Isso é mais preocupante ainda. Total. A questão da Galápagos, ela é muito de uma aproximação do presidente Júlio Casares, que tem... o Júlio Casares é um cara do marketing, é um profissional do marketing. Conhece muitas pessoas, um cara muito influente no mercado, e ele desenha esse projeto junto com Douglas Schwartzman, junto com Márcio Carlomagno, né? E aí ele traz o clube, a base, eles fazem todo um projeto e aí eles apresentam para Galápagos. Mas o Douglas Schwartzman, ele tem uma participação muito ativa, porque é ele quem faz a reconstrução da base. Eu fui fazer uma visita ao CT de Cotia, gravando, fazendo conteúdo, produzindo conteúdo. 1 ano e meio atrás, mais ou menos, outros colegas foram também fazer essa gravação quando o São Paulo fez trouxe um material novo de tecnologia e tal. Eu lembro, o Edu Afonso fez essa matéria para o Sport Center. O Edu estava lá também. Tava, né? Tava lá também. Eu lembro. Então, vários jornalistas foram lá gravar e tal. Então, teve assim, novos equipamentos, novos processos e tal. O Douglas Schwartzman era o cara que estava coordenando tudo. E o Douglas Schwartzman estava com o carro dele, inclusive... Porque Cotia é gigante, né? É uma cidade. Inclusive falando assim, se quiser carona aqui no meu carro, eu levo vocês para gravar lá em cima e tal, não sei o que. Ele estava oferecendo até o carro dele para dar carona. Então, assim, você percebe nos movimentos que o Douglas é o cara. Não, você ali, você faz aquilo ali. Ele é o cara que comanda a base do São Paulo. E não é de agora, já faz um tempo isso. Ele é o... Se eu pudesse colocar assim, do que eu sei e do que eu vejo, ele é o governador da base do São Paulo. E eu acho que isso é bem preocupante. Claro que Depois de ouvir... Bom, primeiro já era preocupante pelo histórico e pelo escândalo lá atrás na fornecedora de material esportivo. Sim. Aquilo já foi um escândalo. E ele continuou no clube. E aí depois de ouvir os áudios ontem, imaginar que essa pessoa é responsável por cuidar, repito, da base que é onde está o maior valor financeiro de um clube. Cara, isso é...
Depois do áudio de ontem, Eu- essas pessoas não podem mais pisar no São Paulo. eu conversei com muita gente do CT1, Aham. tá? Obviamente não vou revelar nome aqui, mas são pessoas que estão no dia a dia do CT, no dia a dia do clube. Tá. Sabe aquela pessoa que trabalha o dia a dia, que sofre com a derrota, Sim, sim, que sente. que sente a derrota, Aham. que sente o momento do clube e tal. Falei, e aí? Caramba! Aí E qual foi a reação? a reação é: isso que está acontecendo agora, esse episódio, semana passada e agora, aqui dentro, surpreende um total de 0 pessoas. Olha aí. Exato. E talvez, é claro que o São Então, Paulino... assim, Bruno, o que muita gente já sabia lá dentro, o que parte da gente já sabia, mas não tem como comprovar, e que a gente ouve e fala, caramba, será que é verdade isso? Porque muitas coisas chegam, mas a gente não vai sair falando, porque a gente não tem prova. Claro. A gente não é louco de sair falando tudo que a gente ouve. Se eu sair falando tudo que eu ouço em vários clubes ou em vários departamentos ali do que a gente encontra por aí, a gente, né, é um livro, né? Mas para comprovar, cadê, né? Se tudo isso se materializou naquele áudio. Exato. Por isso que ontem o São Paulino ele ficou, claro, assustado, estarrecido, até triste, mas assim, talvez seja um passo para começar uma limpeza que tem que ser feita. Né? Porque ontem é o que você falou. A matéria foi... Qual é o nome do repórter? Eu esqueci. Gilfrida. Ele foi... A matéria é espetacular e tem ali as provas, né? Sim. E claro que isso tá exposto e tá agora sob responsabilidade do clube e até da investigação aí da polícia. Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.